Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Grupo Espírita Irmã Clementina. Meu nome é Paula e hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês mais um Evangelho desse nosso grupo abençoado que há mais de 50 anos aqui na Terra nos abençoa, nos dando paz, amor, luz, um porto seguro, um lugar de bênçãos, de esclarecimento, de amor e de amparo. Faço um convite a todos vocês que nesse instante separem a água para fluidificar, coloquem o pensamento de encontro a Jesus, livrem-se dos pensamentos do dia, não importa o que passou, já aconteceu. O presente, esse instante maravilhoso que se apresenta para a gente agora, esse é o momento que nos foi dado e que mais do que isso, que nós nos presenteamos escolhendo esse momento para que a gente possa renovar nossas energias, aperfeiçoar nossos conhecimentos. Vamos nos ligando amorosamente ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele a bênção para mais um Evangelho, nos ligando amorosamente aos nossos mentores individuais e aos mentores da nossa casinha bendita do Grupo Espírita Irmã Clementina. Vamos nos assentando confortavelmente nas nossas cadeiras, respirando lenta e profundamente, pedindo a Deus nosso Pai que nos abençoe, nos envolvendo nessa instrução dessa noite, para que os conhecimentos que aqui a gente vai estudar nos sirvam, nos auxiliem para que a gente possa evoluir com consciência e continuar crescendo nessa escada evolutiva. Pedimos a bênção, então, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a permissão de Deus, damos então por abertos os trabalhos do Evangelho desta noite. O tema que eu escolhi hoje para falar com vocês é os animais e o homem. Eu escolhi essa mensagem de São Francisco de Assis, tão linda, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 11, dos 3 reinos, que seriam o animal, o vegetal e o do homem, né? E eu escolhi o item 2, que é os animais e o homem. Eu escolhi esse item devido ao aumento muito grande que a gente teve de ou adoção ou a compra de animaizinhos de estimação devido ao isolamento que nós sofremos aí na pandemia, né? Isso me fez refletir muito sobre esse tema da vida, da inteligência, da espiritualidade e também da eutanásia e de tantos outros temas desses nossos queridos amigos, né? E algumas perguntas me vieram
e também me questionaram sobre como nos despedir dos nossos amiguinhos, porque eles acabam fazendo parte muito grande da nossa família, um amor muito grande que a gente deposita neles e também recebe deles, né? Então, como que a gente faz para se despedir? Porque eles vivem menos, né? A estimativa de vida deles é mais curta que a nossa. Então, como fica também a questão da eutanásia? É lícito, né? A gente pôr um fim na dor do nosso animalzinho de estimação, né? Os animais têm karma, eles evoluem com sofrimento. Então eu queria estudar um pouquinho e raciocinar junto com vocês, e eu fui buscar no Livro dos Espíritos algumas questões, algumas perguntas para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre como que funciona a parte espiritual e a parte da inteligência dos nossos amiguinhos, dos nossos amiguinhos animais, né? Então, na questão 592 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E os espíritos nos respondem: a este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. E aí a gente vai para a seguinte pergunta de número 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, ou seja, só trabalham por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos trabalham denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie, sim, de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis.
A cria, separada dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Ainda fica bastante dúvida aí pra gente, porque muitos animaizinhos a gente sente assim que tem muita afinidade, muita inteligência, muita perspicácia, né? Muitas manhas, então a gente vai se aprofundando no estudo. Então, eu pulei algumas perguntas, né? Mas vocês têm todo aí o livro para vocês acompanharem, mas eu peguei algumas perguntas que eu achei mais pertinentes, né? Às minhas questões particulares, às minhas dúvidas, né? Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem restrita aos atos da vida material. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à de Medeia entre a alma do homem e de Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? E a espiritualidade responde: conserva sua individualidade quanto à consciência do seu eu, não. Ou seja, vamos ler de novo aqui. Ele conserva sua individualidade, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A alma dos animais. É dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E a espiritualidade responde: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas.
Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem? Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Então, gente, eu quis estudar tudo isso porque, principalmente, nós vemos aí, como eu disse, né, muitos casos de adoção de bichinhos de estimação. E eu tenho uma sobrinha que estuda veterinária e tem um amor muito grande pelos bichinhos, diferente até como nós antigos, né, fomos criados. E aí a gente é levado a ter um novo raciocínio, a ter um novo despertar sobre esses nossos amiguinhos, né? Nossos irmãos em evolução. E a gente é sempre perguntado para gente que estuda um pouquinho mais, pelos familiares ou até mesmo pelas pessoas que vão no centro, sobre se é lícito findar a vida de um amiguinho que esteja em sofrimento. E aí eu fui também estudar, fora do livro dos espíritos, eu fiz várias pesquisas com veterinários espíritas e veterinários humanistas. De acordo com o livro dos espíritos, né, de acordo com essas respostas que nós estudamos juntos, os bichinhos, os animais, eles não têm por que passar pelo sofrimento, eles não evoluem através das expiações. Então, muitas vezes, eles ficam num estado de sofrimento porque nós não conseguimos nos despedir, não conseguimos nos desprender desses nossos amiguinhos. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, na primeira doencinha que os nossos bichinhos se acometem, eles já pensam de se livrar do problema, pensando que esse irmãozinho em evolução não vai sentir. E não é verdade. Ele só não tem o porquê de sentir o sofrimento, né? Ele não evolui com o sofrimento, mas ele evolui sim, o espírito dele vai evoluir com amor, com carinho, com a inteligência do homem que coloque, que se dedique com amor e carinho para com esses bichinhos, né? Para com esse irmãozinho em evolução, como podemos dizer. Então, num caso desse, uma veterinária espírita que eu estava acompanhando, ela fala que é importante a gente fazer uma despedida para o nosso bichinho, no sentido de encaminhá-lo sim para as colônias socorristas, porque existe, como vocês viram, entidades do plano espiritual destinadas ao encaminhamento e também ao acolhimento desses animaizinhos de estimação.
Então, quando você sabe que esse bichinho vai desencarnar e quando você vai optar pela eutanásia para que não haja mais sofrimento desnecessário desse bichinho, você tem que preparar essa despedida, porque senão muitas vezes eles ficam muito próximos da gente, até que a gente liberte eles e eles também se libertem da gente, porque o magnetismo é uma coisa muito forte. O magnetismo ele é uma coisa natural, né? Ele é uma coisa viva. Então é importante que haja assim o esclarecimento, que haja assim uma preparação dizendo para esse bichinho que a vida dele corpórea vai findar, mas que ele vai ter uma vida muito feliz, né? Que ele logo vai poder ter outro lar, outras coisas, porque é assim que a gente talvez encontre um pouco mais de paz no nosso coração e também encontre uma forma humanizada para que aquele bichinho que nos deu tanta alegria, tanto amor, seja encaminhado e seja acolhido do lado de lá. Então eu escolhi São Francisco de Assis, que tem aí esse trabalho lindo com os animais, né? E que a gente possa aos poucos, né, também aprender a respeitar os animais, não só os animais domésticos, mas os outros animais, e para mim é muito difícil porque eu não sou vegetariana ainda, né? Eu ainda faço o uso da alimentação da carne, né, em alguns dias da semana. Então, para mim é bem difícil falar sobre esse tema ainda, sendo que eu também tenho as minhas partes aí de culpa e bastante ainda por evoluir. Mas é assim, gente, a gente não é perfeito não, mas a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo e vai através dessa doutrina linda pegando consciência e através da consciência tentando mudar cada vez os nossos atos, se lapidando, burilando, né, a gente mesmo. Então, quando a gente for, né, tratar com os nossos animaizinhos ou quando for falar com alguém sobre os maus tratos dos animais, a gente tem hoje um pouco mais de bagagem, né, para a gente poder falar e orientar para que as pessoas não façam isso, que esses são irmãos em evolução como nós, assim como um dia nós estamos caminhando para Deus, eles também estão caminhando na escala evolutiva para que um dia possam chegar aí a ser cada vez mais evoluídos. E assim chegamos ao fim de mais um evangelho, onde eu escolhi essa imagem linda de Bezerra de Menezes, para que a gente possa fazer agora nossas vibrações. Em homenagem aos nossos queridos amigos, nossos queridos animaizinhos de estimação que já se foram e os que estão aqui na nossa casa, ainda nos alegrando, eu vou pedindo para Francisco de Assis também trazer essa bênção especial para esses nossos amiguinhos, acolher os nossos bichinhos desencarnados que porventura estejam ainda aqui perdidos, pertinho da gente, que sejam acolhidos por essas colônias com essa missão bendita de reencarnar os nossos amigos. Vamos pedindo a Bezerra de Menezes que possa nos auxiliar nessas vibrações dessa noite, por todos aqueles enfermos,
necessitando da cura e do amparo, das energias renovadoras. Pedimos a intercessão do Pai amado, para que possamos adentrar nos hospitais com a corrente de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, as almas brancas de Santo Agostinho, fazer um acolhimento fraterno a todas as entidades desencarnadas, envolver com muito amor e carinho também a todos os trabalhadores, enfermeiros, médicos, equipe de limpeza, tanto equipe encarnada e desencarnada desses hospitais. Vamos enviando uma vibração amorosa também às creches, orfanatos, asilos, envolvendo amorosamente todos os moradores de rua, protegendo todos os trabalhadores da linha de frente, os lixeiros, os bombeiros, os policiais, caminhoneiros. Vamos envolvendo também os presidiários, para que o remorso, o arrependimento ainda em vida, possa trazer um pouco de conforto ao coração desses irmãos em erro e levar mais conforto também para as famílias que foram. Não existe a palavra vítima, mas não me aparece nenhuma outra agora, que foram vitimadas por esses erros. Vamos deixando uma vibração em aberto, para que o plano espiritual possa utilizar onde mais houver necessidade e fortalecendo esse evangelho de hoje na prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Que Nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de amor e de luz, e que receba também como gratidão a nossa prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite, que assim seja, graças a Deus.